A reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians para votar o impeachment do presidente Augusto Melo foi suspensa. Depois de 5 horas e meia e uma votação prévia de admissibilidade do pedido, os conselheiros do Clube do Parque São Jorge optaram por encerrar o encontro e remarcá-lo para outra data. Na prática, o Augusto Melo, presidente do Corinthians, segue, no comando do timão, porém ainda correndo o risco de ser afastado por suspeita de irregularidades no contrato de patrocínio da VaideBet, infração da Lei Geral do Esporte e desrespeito ao estatuto do clube. Agora preste atenção nessas imagens. Horas antes do início da reunião do Parque São Jorge, a defesa do presidente Augusto Melo entrou em contato com mais um novo pedido de liminar na justiça, querendo o efeito suspensivo do encontro. Não vai ter. O juiz Erasmo Samuel Tozeto manteve o indeferimento por entender que a convocação da votação respeita o estatuto do Corinthians. Como já havia ocorrido em dezembro, na votação que acabou cancelada minutos antes do início, as torcidas organizadas, você vê aí, do Corinthians marcaram presença na entrada do clube para fazer pressão nos conselheiros. O grupo é contrário ao impeachment e, portanto, apoia Augusto Melo. Os torcedores organizados levaram sinalizadores, cartazes, cobrando o conselho, o ex-diretor de futebol da atual gestão, o Rubens Gomes, o Rubão, e faixas em referência ao grupo de oposição que tem como membros os ex-presidentes Andrés Sanches e também Duílio Monteiro Alves. Dentro do Parque São Jorge, os conselheiros também estavam em clima quente. Logo no início da reunião, gente, o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, e o Augusto Melo, eles trocaram farpas, dedo em riste. Tiveram que chegar lá para dar a turma do chega para lá, vai para lá, para cá, ânimos controlados, o encontro precisou ser interrompido naquele momento, e aí, 10 minutos depois, com tudo controlado, a ordem foi restabelecida. Quando a reunião foi reiniciada, Tuma abriu uma votação pela admissibilidade do pedido do impeachment, uma espécie de pré-votação, vamos colocar assim, tá? Os conselheiros foram chamados nominalmente e, um a um, depositaram cédulas nas urnas lá do Parque São Jorge. No fim, Augusto Melo teve uma derrota apertada, com 126 votos a favor do impeachment, da admissibilidade, ou seja, do afastamento dele, contra 114 que não querem o afastamento dele. Quando a segunda reunião seria iniciada, o Conselho optou em suspendê-la por entender que não havia garantia de segurança aos presentes, aos conselheiros. As imagens continuam rolando aí. Gente, eu tenho uma opinião aqui. Política e futebol, elas deveriam andar separadas, mas em clubes que não são empresas ou sociedades anônimas de futebol, as SAFs, fica assim. Quando você tem grupos políticos brigando pelo poder, se houve ou não irregularidade, se feriu ou não o estatuto, tem um inquérito policial instaurado, não pelo Corinthians, mas pelas partes envolvidas, pela empresa envolvida, instaurado por pagamento de comissão, por laranja, aquele negócio todo que você já sabe, tá? E tem o lado do campo. No ano passado, foi adiada essa votação de impeachment, o Corinthians estava para cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí o Corinthians emendou 9 vitórias seguidas, se livrou e ainda conquistou vaga na Libertadores. E o Augusto Melo tem o apoio da principal organizada, que é a Gaviões da Fiel, que foram lá, fizeram barulho, e isso influencia na decisão dos conselheiros. Pela pré-votação, se for mantida na próxima reunião, o que acontece? O Augusto Melo é afastado automaticamente, e aí o Romeu Tuma Júnior tem 90 dias para convocar uma assembleia de sócios para os sócios referendarem ou não a decisão. Se os sócios forem contra o afastamento, o Augusto volta também para o conselho, que é soberano nesses casos, decidir se ele será ou não empichado, como se fala na gíria do futebol. E aí o Corinthians no campo, isso acaba respingando no campo, gente. Não tem jeito, acaba respingando no campo. Então, política e futebol são coisas que não deveriam combinar. Por isso que eu mudei minha mentalidade, Giba. Eu entendia que SAF, peraí, os caras vão querer lucro, vão, enfim, aí não estão mais afim, vão embora, deixam o clube na mão. Mas a profissionalização do futebol de verdade passa por isso. Acho que grandes clubes europeus devem servir como exemplo, O Botafogo é SAF, foi campeão brasileiro e Libertadores ano passado. Demorou um pouquinho, é verdade. O Textor está devendo uma graninha para os caras lá. Mas, se organizou.
Cruzeiro se organizando, né? Outras equipes se organizando. Mirassol é SAF, se organizando. Mirassol é SAF, se organizou. Enfim, eu acho que tem que caminhar para a SAF. No caso do Santos, por exemplo, eu entendo que tem que se valorizar primeiro, ou seja, voltar a conquistar títulos, senão vai ficar muito barato. E a história do Santos é muito cara, tá certo?